Hoje eu vou estar contando uma história de um homem que foi consagrado a Deus, mas infelizmente ele desprezou as bênçãos do Senhor e o Senhor também o desprezou. Quando Sansão nasceu, Sansão foi consagrado a Deus e então o Espírito de Deus pousou sobre ele. E Sansão era um juiz e um dos homens mais fortes de todo o Oriente. Só que, porém, Sansão não deu crédito às coisas do Senhor. E quando nós desprezamos as bênçãos que nós recebemos, nós também somos desprezados. Sansão brincou com as coisas de Deus. Jamais nós podemos brincar com as coisas de Deus, pois ele era avisado e bem explicado que jamais ele poderia envolver com mulheres inimigas de Deus. Só que ele foi escolher logo uma mulher filisteia, mulher inimiga de Deus, povos inimigos de Deus. O que você zomba do que Deus te dá, depois você também vai ser zombado diante dos homens. E foi isto que aconteceu com Sansão, um juiz de Israel, um homem mais cheio de força, mas se encontrava um homem sem forças e sem seus 2 olhos, pois tinha sido arrancado pelos filisteus, devido ele confiar demais em Dalila. É por isso que nós não podemos confiar em pessoas, principalmente pessoas que não servem o mesmo Deus que nós servimos. Mesmo as pessoas servindo a Deus, jamais nós podemos confiar. Imagina uma pessoa que vive a vida de qualquer forma. Ele jamais poderia ter envolvido com esta filisteia, que se chamava Dalila. E por ela ter envolvido com ele e ele com ela, ela acabou descobrindo o seu segredo, que o seu segredo era somente entre ele e Deus, e jamais ele poderia contar o seu segredo, mas ele confiou demais em Dalila e abriu o jogo e contou o seu segredo, que as suas forças vinham do seu cabelo. Foi aí que Dalila armou toda a cilada para Sansão. E então Dalila conseguiu chamar os filisteus e cortaram o seu cabelo. E após ele cortar o seu cabelo, Dalila cortar os seus cabelos, ele perdeu as forças. Foi então que daí para baixo só ficou de ladeira abaixo. Acreditamos nós que ele deve ter arrependido amargamente por ter confiado e desobedecido a Deus. E ele pagou um preço bem alto. Imagina só, um homem que era juiz, cheio de forças, se encontrava cego, sem seus 2 olhos, por não obedecer às instruções do Pai. Olha o que está dizendo em Juízes, capítulo 16, versículo 28 ao 30. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço a ti que te lembras de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus,
para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelo meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustentava a casa, e arremessou-se sobre elas com a sua mão direita, numa e com a outra à esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matou na sua vida. E assim Deus, com sua misericórdia, mais uma vez deu as forças para Sansão de volta. Não despreza o que Deus te deu, porque mais tarde pode ser os outros que vão zombar e rir de vocês. Igual aconteceu com a vida de Sansão. Sansão desprezou o que Deus deu, e os filisteus levou. Os seus 2 olhos. É como se diz: não brinca com fogo, pois se está brincando com fogo é porque está querendo ser queimado. Sansão brincou com fogo e jamais ele poderia envolver com Filisteia, mas infelizmente ele envolveu. Não seja igual Sansão, que terminou sua missão cego. Um juiz se tornou uma humilhação. Que sirva de lição para todos nós. Segredo é segredo. Não conte seus segredos para ninguém. Deus já é o suficiente para saber dos nossos segredos. Segredo não é para contar, mas sim para guardar. Amém. Quem gostou desse vídeo e aprendeu um pouco sobre a vida de Sansão, se inscreve no canal, curte e comente.